E agora vamos falar de saúde no Tribuna Independente. Olha, quando a gente fala de saúde nas mais diferentes perspectivas, o quanto você, telespectador da Rede Vida, participa com a gente. Então, continue participando, www.redevida.com.br/Tribuna Independente. Nós temos o doutor Luiz Guereschi, o Dr. Luiz Guereschi Filho, ele que é graduado pela Escola Paulista de Medicina e que vai trabalhar a questão do estresse ao longo do dia, como é que a gente vai superar o estresse no dia a dia. E também a fonoaudióloga Camila Mercatelli, mestre em distúrbios da comunicação humana da voz pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, muito boa noite a vocês. Obrigada, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, mas as perguntas, estou vendo aqui já chovendo perguntas quando a gente fala de estresse, né? Diz assim, nossa, estresse é um mal do século. Eu queria começar com uma pergunta muito básica. Estresse é doença ou faz parte da vida humana? Posso? Pode, deve. Boa noite a todos. Bem, o estresse, ele é necessário, faz parte da vida humana. Eu diria que é talvez uma das ferramentas mais importantes para a nossa evolução, para a adaptação ao meio, às transformações que acontecem nas nossas vidas, que acontecem na nossa trajetória. O que a gente deve considerar é esse nível de estresse, ou seja, até que ponto essa sobrecarga, né, ela passa a ser um instrumento de crescimento e adaptação, e até que ponto passa a ser prejudicial à nossa saúde. Aquilo que joga a nosso favor num determinado momento é o que pode se voltar contra a gente mesmo. Exatamente. Assim, acho que um pouco de estresse ele é sempre importante no sentido de nos deixar atentos, em estado de alerta. Porque quando você entra num jogo, por exemplo, muito tranquilo, muito calmo, você dá o seu melhor. Em cima do salto, como o pessoal diz, você não fica prestando atenção em pequenas coisas que são fundamentais, né? Em situações em que, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando você vai no seguro, ou você não se prepara antes. Então, ele é necessário assim. Agora, a gente tem que saber dosar para que isso não vire um problema e acabe atrapalhando, no final das contas, o resultado que a gente espera. A gente percebe na voz, por exemplo, se a voz da pessoa denuncia que essa pessoa está estressada, tem alguma relação direta? Total. Porque voz é por Como emoção. é a voz do estressado? Então ela fica uma voz mais trêmula, aquela voz mais fraquinha, a respiração se altera, porque a voz é por emoção, então não tem como, a gente passa por ela o que nós somos, o que nós sentimos, então não tem como disfarçar, a não ser que você tenha um treino prévio, a não ser que você tenha um total controle, que você saiba, acima de tudo, como você se comporta nessas situações, quais são as manifestações que o estresse provoca no seu corpo. Então tem pessoas, por exemplo, que começam com placas avermelhadas aqui no tórax, vai subindo para o pescoço, para o rosto, né? E aí tem sudorese, tem taquicardia e a respiração fica ofegante. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de respiração, esses dias alguém me falou, Dalcide, se a gente aprendesse a respirar, muito do nosso estresse já estaria eliminado. Respiração é tão importante assim? Ajuda. Eu acho que é interessante a gente entender como é que essas coisas acontecem. É uma base, vamos dizer, uma noçãozinha da base fisiológica do estresse. Por que isso tudo acontece? São vários fenômenos bioquímicos, vamos dizer, são hormônios agindo. Talvez o principal deles seja a adrenalina, que é o que vai causar. Acho que um exemplo legal é do susto. Na hora que cai alguma coisa aqui no estúdio, ou o microfone, aquela coisa... nós levamos um susto. Nesse momento, né, através do sistema nervoso, essa percepção do som, desse ruído todo, no hipotálamo, né, uma região do cérebro, libera substâncias químicas e a suprarrenal, uma glândulazinha em cima do rim, né, um parzinho, libera uma substância chamada adrenalina, que ela vai nos preparar para essa ação. Aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, dilatação das pupilas, né, desvio do deixa fluxo. atentos para aquilo que está acontecendo. Você imaginar também uma situação de uma presa e um predador, né? Tá lá a zebrinha lá na savana africana, um leão aparece, a leoa que vai caçar. Poxa, a zebra, se ela não correr, se não tiver essa reação toda, ela não consegue correr. Certo. E a leoa, se não pegar a zebrinha, a família vai passar fome. Né? Se a gente imaginar essa situação, que é importantíssima para a adaptação desses seres, né, a gente está sujeito a elas. Talvez os animais, assim, numa situação mais de natureza, e a nossa mais uma situação social, né? Através do desenvolvimento da sociedade, essas situações todas de trabalho, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Levando a essa situação.
não é cobrança demais. Assim, a gente não está vivendo uma sociedade onde a gente é cobrado o tempo todo em absolutamente tudo. Você tem que ser pai, tem que ser o melhor pai do mundo, porque está em comparação com todos os outros. Você tem que ser filho, tem que passar no vestibular. Você tem, assim, é uma vida constantemente sob solicitações. Ao mesmo tempo, há quem diga assim, Dalcides, isso sempre existiu, faz parte do ser humano. A gente está vivendo uma época em que estão nos levando ao limite ou não? Bem, Eu acho que sim, na verdade, se a gente for pensar em todas essas esferas, vamos pegar a esfera de trabalho, né? Hoje as empresas, elas cobram cada vez mais, então assim, não basta você ter uma qualificação técnica, por exemplo, somente uma qualificação técnica ou um MBA ou um curso de especialização, não. Além de tudo, você tem que ter outras habilidades, trocentas mil competências, e entre elas, comunicar-se bem, por exemplo. Então, cada vez mais é exigido das pessoas, desses profissionais, essa trajetória cada vez mais para o alto. Então, acho que isso gera toda essa ansiedade, né? A gente vê isso em crianças, cada vez mais crianças pequenas chegam para a gente precisando de auxílio, de ajuda, porque o nível de estresse está tão grande que eles começam a desenvolver, por exemplo, gagueira. Eles começam a desenvolver problemas Gagueira pode ser fruto de estresse? Também. Nesse processo de desenvolvimento normal da fala, que a criança tropeça mesmo, ela vai testando os sons para aprender a falar, e os pais estressados, não vamos só colocar pais, mas enfim, todas as pessoas que convivem com aquela criança também são ansiosos e acabam muitas vezes comparando a fala de um filho com o outro, isso é muito comum, e fica, não, mas ele não está gaguejando, fala direito. Então assim, isso é passado para a criança, ela incorpora, com ansiedade também, com ansiedade, ela incorpora essa coisa de mal-falante. Nós temos questões e perguntas de telespectadores. Obrigado por você, telespectador, que nos acompanha, participa nas nossas noites, tribunaindependente.com.br, redevida.com.br/Tribuna Independente. Essa é a forma para você participar, deixar a sua sugestão, quem sabe fazer um comentário ou a sua pergunta. Nós temos nessa noite um médico e um fonoaudiólogo, os dois completando a temática estresse, aprofundando essa temática. Vamos lá, Paulo, é com você. Sim, Dalcides, eu vou repetir, o site é o redevida.com.br/Tribuna Independente, você acessa, clica no botão participe ao vivo e mande sua pergunta, como fez a Juliana, que mora no Rio de Janeiro, e ela pergunta, na verdade ela fala um pouquinho, ela diz, é comum a gente dizer o tempo todo que estamos estressados no nosso dia a dia, eu sempre acabo jogando a culpa no trabalho, ela fala o caso particular dela, mas ela diz que fica com a impressão sempre de que também tem uma parcela de culpa nisso, não é só o trabalho. Ela está certa? Ela pergunta que atitudes que eu poderia ter no meu dia a dia para reduzir esse nível de estresse. O que ela faz? Para reduzir nível de estresse, isso é interessante. O estresse, então, nós podemos considerar que o mesmo estímulo, ele pode ser estressante para você e não para mim. Se eu tivesse que apresentar o programa, eu estaria extremamente estressado, ia gaguejar, né? E eu, se tivesse que falar de estresse, já estaria estressado. Exatamente. Então, não é o mesmo agente causador de estresse, ele não vai ser o mesmo para mim ou para você. A não ser que seja um agente descomunal. Ter que empurrar um elefante para fora do estúdio. Aí é estresse para todo mundo. Claro. Então, ele é proporcional. Então, chega a um nível mais sutil do agente causador do estresse. Como em tudo, né, a pessoa deve se conhecer causas e como funciona. Então, o autoconhecimento passa a ser uma chave muito importante para abrir a primeira porta. Quais são os fatores que me desencadeiam o estresse? Trabalho. Se meu trabalho é prazeroso, ele pode me causar estresse, sim, mas o estresse que vai me ajudar a desenvolver minhas potencialidades, né, traçar as minhas metas, atingir essas metas. Um estresse positivo. Que me lança para frente. Agora, se eu tenho um trabalho que não me agrada, uma remuneração desfavorável, um ambiente também desfavorável, no início eu posso até me adaptar por um período. Às vezes a compensação pode vir uma compensação financeira, uma promoção, um status, alguma coisa. Mas com o passar do tempo, esse mecanismo de adaptação, ele espana. Tanto ele burnout, ele queima e está fora, né? Que é a síndrome do estresse no trabalho, né? Batizada com esse nome. Então isso pode acontecer. Primeiro, autoconhecimento. E situações de relaxamento. Mas não adianta esperar fim de semana. Se eu tivesse que aconselhar as pessoas, diria, olha, procure no seu dia, durante a sua jornada diária, estabelecer alguns períodos de relaxamento. Música, por exemplo, hoje a Mariângela deu uma demonstração disso. Ouvir uma boa música, né, em que entra a emoção, a técnica, mas
a emoção principalmente. E daqui a pouco vai ter mais música. Que bom. Então você que está em casa, daqui a pouco mais música para você se recordar das raízes e ao mesmo tempo para celebrarmos juntos a festa de São João. A música então pode fazer um bem. Um esporte, uma atividade física. Porque se a gente lembrar daquela adrenalina lá, ela não preparou para a zebrinha correr do leão? Você imagina, a gente quando está sob tensão, sob estresse, acaba tendo esse mesmo mecanismo agindo sobre o nosso organismo. Eu não entendo, de verdade, uma outra forma de aliviar o estresse que não tem uma atividade física. Porque toda máquina está preparada para ação muscular. Então, se eu não tiver essa ação, eu vou demorar mais tempo para metabolizar todas essas substâncias. Então, uma forma muito efetiva do combate ao estresse é a ação muscular, é a atividade física. Não é necessariamente uma atividade competitiva ou uma atividade desmedida, né, só de final de semana, mas uma atividade regular. Isso ajuda muito. Só na cidade de São Paulo a gente tem 32, segundo algumas pesquisas que a gente viu, 32% das pessoas estão estressadas. Eu já vi algum caso de estresse, por exemplo, onde a pessoa era muito produtiva, era um grande líder e de repente, pela situação assim dita para nós, olha, fulano de tal se estressou. É como se tivesse chegado ao limite e aquela pessoa que era líder, aquele que estava à frente, mas assim, como uma vela que se apaga. A quem se deve esse processo? É assim mesmo? Eu acho que, na verdade, é um acúmulo, né? É um acúmulo de coisas e, principalmente, são pessoas que têm muita dificuldade em liberar isso durante o dia a dia, né? Então, não fazem atividade física, são extremamente workaholics, então, têm uma vida sedentária, fumam, bebem, se alimentam mal. Então, é multifatorial. Se você não tem essa válvula de escape, ou com um processo terapêutico, ou com meditação, ou com esporte, ou com, enfim, a música, como o Dr. Luiz colocou, acho que tudo isso vai acumulando e sim, chega uma hora que espana, chega uma hora que o coração não aguenta, né? O cérebro também não, pode ter um AVC. Eu já vi, por exemplo, gente que gosta de hobby, né? Inclusive de assim, mexer com plantas. Sim, isso aí pode ser também. Sim, é uma forma de você aliviar, de você canalizar. Eu acho que tudo vai, Dalcides, da forma como você encara a vida. E eu acho que os sustos acontecem para que a gente repense a forma e os caminhos que estamos percorrendo, estamos conduzindo a nossa vida. Então acho que fica esse alerta. Quando você realmente está muito estressado, pare e pensa, para quê? Eu acho que essa pergunta é muito bacana. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações, isso é fato, a gente tem que engolir o sapo para pagar o carro, para pagar as contas, mas será que eu preciso realmente levar isso à enésima potência? Será que eu não consigo me reprogramar e tentar entender ou encarar essa situação de uma outra forma? Mais questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Paulo. Dalcides, agora é a vez do Arthur Salles, que mora em Governador Valadares, em Minas Gerais, fazer a pergunta dele. A pergunta é se existe uma regra específica quanto a momentos de prazer diários, ou seja, se para ele funciona bem ter pequenas fugas da rotina dele, isso necessariamente vai funcionar para a esposa. Não necessariamente. Perfeito. As pausas, ele tocou uma coisa importante, Arthur, né? Arthur, muito importante você falar de prazer, né? Quando a gente tem uma sensação de bem-estar, existem outros mediadores químicos, né? As beta-endorfinas, enfim, muitas substâncias. São o que? São hormônios? São hormônios, são peptídeos, são, vamos dizer assim, pedacinhos de proteína, vamos dizer, como se fosse uma composição ferroviária, assim, vários vagõezinhos de algumas substâncias. E nos dão sensação de bem-estar, provocam relaxamento muscular, provocam vasodilatação, tudo aquilo que a adrenalina fez, por um lado, tiram a dor. Às vezes você faz uma atividade física, estou com aquela dor gostosa, né? Uma situação de relaxamento. Então a busca do prazer, não aquela simplesmente de compensação com o prazer. E cada um vai ter um ritmo diferente. Existem pessoas que têm uma variação e que, por exemplo, uma atividade diária ou por período, manhã e tarde, hora do almoço eu acho excelente, né? Fazer uma refeição com mais tranquilidade, mais calma, né? Não, o cara quer almoçar em 15 minutos para sair mais cedo. Né? No horário de verão até vale a pena, né? Mas assim, não tem muito sentido. Então, para cada indivíduo isso varia, né? Para cada um, acho que existe uma dosagem, por isso, novamente, o autoconhecimento. Quando que a gente tem que buscar ajuda, quando que ainda está administrável a situação? Tem um limite? Eu acho que tem. Na verdade, cada um conhece o seu próprio corpo, né, e vai começar a perceber sintomas ou manifestações diferentes. E quando aquilo já começa a fazer parte de um sofrimento, eu acho que é hora de buscar ajuda. E essa ajuda, pode ser de um médico, ele pode entrar com medicamento para, inclusive, ajudar. Às vezes a gente está em desequilíbrio, né, dessas substâncias,
desses hormônios aí que nos deixam mais felizes e é preciso realmente entrar com medicação. Eu acho que uma ajuda psicoterápica é fundamental nesse caso, para você se entender melhor, para você se conhecer e ver como é que você pode então mudar a sua estratégia em relação à comunicação. Se isso é algo, se você apresenta sintomas nessa parte, procure sim um fonoaudiólogo, né, que ele vai fazer uma avaliação, ele vai saber te dar estratégias ou dicas de como você pode lidar melhor com isso e se sair melhor nas mais diversas situações de comunicação. Você como fonoaudióloga, por que essa região aqui do pescoço, em geral, é que denuncia que a gente está sob tensão, sob estresse? Na verdade, a gente tende a concentrar muito a carga aqui, né? A medicina chinesa costuma dizer que assim, quando a gente sente muita dor nessa região é porque a gente está levando muito o mundo nas costas. Então, nós vamos acumulando responsabilidades, muitas vezes não sabendo lidar com elas. E por que isso reflete na voz? Por exemplo, se você tensiona toda essa região, naturalmente a região da laringe, que é esse tubo que se localiza aqui no pescoço, ela também vai ficar rígida. Então, são pessoas assim, que tem aquela voz mais presa, sabe? Que tem dificuldade de lidar com a emoção. Sabe quando você engole sapo? Sei. Você não pode ali despejar no brejo e engoliu. E então, a voz da gente passa a ser diferente, é isso? Sim, sim. É aquela voz mais contida? Muitas pessoas, inclusive, acabam desenvolvendo linhas aqui no pescoço, que são marcas por conta da síndrome da tensão musculoesquelética. Então, colocam tanta força para falar, concentram tanta atenção, que acabam usando a musculatura até externa da laringe e acionando outros músculos que não eram precisos, né, na hora de produzir a voz, e dando essa atenção. Isso, claro, se reflete na voz e se reflete na forma como ele vai se comunicar, na forma como ele encara o mundo. O que mais eu gosto no Tribuna Independente é que cada noite, isso aqui é uma aula, né? Cada noite é um curso. Então, que bom que você participa com a gente, que bom que você está sintonizado com a gente. www.redevida.com.br/Tribuna Independente. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta já. Vai ter mais música. Você pode, ao mesmo tempo, aproveitar dessa noite para poder, assim, relaxar um pouco, para poder pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas importantes, lembrar com saudade das suas festas de São João lá do passado. Vocês têm saudade das festas de São João, não? Muita. Muita saudade. Então, noite de saudade. Maria Ângela Zan, vamos cantar mais uma? Vou cantar do estresse, né? Superar o estresse. Eu aqui, sabe, viajei com vocês aí na música. Lindo. Obrigada ao nosso amigo Não aqui pelo elogio. Doutor Luiz. O Dr. Luiz, obrigada pelo elogio que você fez na nossa banda aqui. Da canção. Muito bom. Que bom que você está com a gente. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Nesse momento em que muitas são as perguntas e eu gostaria muito que você participasse, que você enviasse o seu e-mail. Nós lemos aqui o seu e-mail, a gente faz a sua pergunta, a possibilidade de juntos resolvermos, quem sabe, alguma situação, inclusive de angústia, né, que alguém está vivendo, você aí, telespectador. Nós temos o doutor Guereschi, que é médico, temos a doutora Camila Mercatelli, que é mestre em distúrbios da comunicação, fonoaudióloga. A gente está aqui querendo ajudar você. E quando a gente faz, por exemplo, perguntas, como tem chegado aqui várias perguntas sobre hábitos de vida. Vocês já falaram aqui, então, exercício físico, é importante respiração, é importante, o que mais? Meditação é uma coisa que ajuda muito. Meditação. Sim. Inclusive, hoje, grandes empresas, eles pegam os funcionários e eles escolhem algum horário, por exemplo, após o almoço. Então, é quando você já cumpriu um determinado turno, sai para almoçar, e ao retornar, eles vão para uma sala e aí vai um especialista e começa a dirigir esse processo. Não é uma coisa fácil de você fazer de início, precisa muito treino, até para você conseguir, com os olhos fechados, respirar, concentrar-se apenas na respiração, esquecer tudo que já aconteceu, se preparar para aquilo que vai acontecer. Aí que a gente vê, por exemplo, os grandes místicos, o contato com a própria espiritualidade, a reflexão, a meditação diária. Temos mais questões e perguntas de telespectadores pelo nosso site. Vamos lá, Paulo, é com você. Nosso telespectador participa, redevida.com.br/Tribuna Independente. Você acessa o site, clica no botão Participe ao vivo, manda sua pergunta, seu depoimento, sua sugestão. E a gente tem aqui agora a Rita de Cássia, que mora em Fortaleza, lá no Ceará, e ela disse que sente prazer ao chegar em casa e assistir televisão. Funciona da mesma maneira que um exercício físico para desestressar ela, portanto?
Da mesma, Rita, né, lá de Fortaleza. Bom, da mesma maneira não. Porque a atividade muscular, ela vai ajudar a ter uma vasodilatação, vai remover substâncias tóxicas lá dos músculos, vai permitir uma higiene e uma diminuição da tensão. Agora, se isso te dá prazer, ótimo, é um mecanismo de aliviar o estresse, alivia a tensão daquele dia ou daquele momento. Mas a atividade física sempre vai complementar, né? E, como eu falei, não precisa ser uma competição, né? Uma coisa desregrada ou nem aquela atividade maluca de final de semana, né? Pode ser uma caminhada. Agora, nada impede também de repente, você ter uma bicicleta ergométrica, uma esteira na frente da TV, né? Vai te ajudar bastante também. Isso aí. É uma sugestão. Né? Mas, para isso, uma opinião, assim, uma avaliação especializada para não fazer o exercício de uma maneira incorreta, que aí pode estressar agrupamentos musculares, articulações, tá bom? Uma esteira na frente da televisão, das 8h30 da noite às 10 da noite. Perfeito. Lentamente, faz uma boa caminhada. Eu tenho visto, eu sou da época, por exemplo, que jovem, criança, a gente nem comenta, nem colocava a hipótese de estar estressado. Mas hoje em dia a gente tem visto crianças estressadas, ou é impressão minha? Eu acho que, na verdade, a qualidade de vida também mudou. Então, hoje as crianças são submetidas a uma agenda impressionante. Então, além da escola, tem o balé, o judô, o kumon, o inglês, a robótica, enfim. Uma série de atividades para que ele se prepare para a vida. Que, inclusive, podem ser atividades prazerosas. Mas também o descontrole ali, o excesso, pode levar... Pelo grau de cobrança, né? Pelo grau de cobrança. Porque assim como você oferece, você tem uma cobrança em cima disso. Então as crianças também não sabem lidar. E os pais, às vezes não é nem uma questão de falta de atenção, mas os pais também estão envolvidos nessa dinâmica maluca. Então acho que é necessário todo mundo parar, respirar, refletir e ver se é isso mesmo que a gente quer para a gente e para os nossos filhos. A produção está me dizendo que tem mais questões e perguntas. Vamos lá então, Paulo, com você. Dalcides, agora quem participa com a gente é o Guilherme, que mora em Curitiba, no Paraná, e ele fala que, ele pergunta se uma pequena soneca depois do almoço é uma boa opção para aliviar o estresse do dia a dia. Ele ainda conta que a empresa dele está cogitando implementar uma sala do sono para os funcionários. Ele está na torcida para que isso realmente aconteça. Opa. De onde que é o Guilherme? De Curitiba. No inverno, lá frio pra caramba, Guilherme. Olha, vou pra Curitiba. Que empresa que é? Então, assim, a sonequinha depois do almoço, ela tem até um motivo para a gente ter uma sonequinha. Logo depois da refeição, a gente tem uma tendência a ter uma sonolência já por causa do fenômeno da digestão mesmo, né? É um termo aí, alcalose pós-prandial, feio, mas dá uma molezinha. Se você mastigou direitinho o seu alimento, né? Não engoliu, porque o estômago não tem dente, certo? Isso vai estressar. Comer correndo para ir deitar também, para tirar cochilo, não vai adiantar. Então, fazer uma refeição, né? No horário adequado, mastigando o alimento, não se entupindo de líquido. E um repouso, desde que você não fique com, né, também que propicie um refluxo gástrico, não tem problema nenhum. Ela só não pode se estender muito, porque também, até você pegar o ritmo de trabalho depois de uma soneca, demora. Se você olhar as curvas de produtividade, de manhãzinha começa a subir, depois perto do almoço cai, depois do almoço já tem uma corcovinha, só tende a descer, né? Por isso que ginástica laboral, que é uma coisa que as empresas também fazem, é uma coisa que ajuda tanto a prevenir situações de tendinites. O que é ginástica laboral? Ginástica laboral são atividades feitas nas empresas antes, no intervalo ou no final da atividade profissional, para provocar relaxamentos de grupamentos musculares, de articulações que são super utilizadas no desempenho das tarefas. Né? São poucos minutos diários em que você faz exercícios compensatórios para agrupamentos musculares, causando um relaxamento. Isso diminui a incidência e a prevalência das tendinites, das bursites, né? Das lombalgias, da tensão da cervical que a Camila falou. Então isso ajuda muito. E tem uma outra contribuição que nesses 10 minutinhos, 15 minutinhos, as pessoas também acabam se concentrando na atividade que vão fazer. E a gente, em empresas que eu tive a oportunidade de aplicar, a gente observou diminuição do número de acidentes, aqueles acidentezinhos de trabalho que acontecem logo de manhãzinha, ou perto do almoço, distração ou cansaço, eles tendem a diminuir. E, inclusive, a gravidade deles. Então, a sonequinha é uma boa pedida, mas curta, né? Um relaxamento, não que se estenda por mais de 20 minutos à noite. Atrapalha o rendimento. Sim. O que é, assim, quanto tempo? O que é o... 15 minutinhos, 20 minutinhos. Essa
sabe, um relaxamentinho ali, sabe? Você tem uma hora de almoço, comeu em meia hora, descansa mais 20 minutos. Dá tempo depois de escovar os dentes e voltar para a atividade. Pronto. A gente tem também, assim, sugestões bastante práticas para quem está estressado agora, está nos acompanhando, está dizendo, mas não estou nem conseguindo dormir direito. Para esse que não está conseguindo dormir direito, o que vai fazer hoje à noite? Eu pelo menos aplico e oriento todos os meus pacientes que estão nessa situação a trabalhar muito a questão da respiração. Porque a respiração ela é um importante regulador emocional. Então tem um exercício que é muito bacana, que é assim, deitado na cama, se você observar, imagine um bebê. Tá. Quando ele respira, o bebê é um barato porque assim, ele já tem um padrão de respiração certinho. Depois quando a gente cresce, é que a gente aprende a respirar errado. Então quando ele inspira, a barriguinha sobe. E quando ele expira, quando o ar sai, a barriguinha murcha, desce. Então assim, se você deitado, fizer o seguinte exercício, inspira, contando até 4. Então, enquanto você inspira, você puxa vai... o ar para dentro. Isso, você vai mentalmente contando até 4. Segure sua respiração por 2 tempos. Tá. E na hora de expirar, você vai expirar no dobro. Então, se você inspirou em 4, você expira em 8. Tá. Então, dessa forma, você consegue coordenar a saída do ar, você aumenta a sua capacidade vital, você oxigena mais o cérebro, isso diminui o batimento cardíaco. Me corrija se eu estiver errada. Perfeito. Isso diminui também, aliás, aumenta a parte de concentração, isso vai dando um estado de relaxamento geral. Então, eu faço, por exemplo, com as crianças que eu atendo, que são atores, atrizes, são muito agitadas por natureza, e as mães chegam para mim, ele gravou o dia inteiro e à noite ele não consegue decorar os textos, como é que a gente faz? A gente aplica essa técnica e você vai aumentando, conforme você vai conseguindo com 4 segundos, amplia para 5, amplia para 6. Enquanto você está falando aqui, eu estou aqui Muito fazendo bom, exercício, né? Fazendo exercício. Só que eu estou percebendo o seguinte, eu faço assim a respiração, né? Talvez o telespectador em casa também está assim, agora aí... Tentando perceber. Assim, a barriga, ela vai para baixo ou a barriga vai para cima quando a gente inspira? Então. Inspira a barriga, É difícil. cresce. A hora que eu expiro, ela murcha. Por isso que eu falei de fazer deitado inicialmente, porque a consegue percepção é melhor. Entendi. Você consegue ver. Até para facilitar, quem nos assiste pode colocar um livro, ou qualquer coisa, qualquer objeto sobre a barriga, para que ele possa, então, ter essa movimentação. Agora, não adianta... Eu já fiz o contrário também. Na hora de inspirar. Por isso que eu falei, essa é a inspiração invertida. Por isso que eu falei assim, quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente Faz aprende, direitinho. faz direitinho. Conforme a gente cresce, você fala para você, enche agora, respira, o que você faz? Certo? Você enche. Murcha a barriga. Exatamente, você faz um invertido. Tá vendo quem tá em casa? Olha só aí. Não é importante? Aí, independente, cultura levando para você Tem um informação. detalhe legal disso aí, é que assim, se a gente for pensar na dinâmica, né, da mecânica respiratória, a musculatura principal, né, é o diafragma, que é você imaginando o tórax, você tem como se fosse um guarda-chuva ali embaixo, que vai contrair e ter uma potência muscular enorme e vai trazer um grande volume de ar para dentro dos pulmões. Se eu inflar só, eu vou usar a musculatura acessória, que são os intercostais, os peitorais, que não tem a mesma potência. Então, vai ventilar muito mais. Eu vou ter uma quantidade de ar muito maior fazendo isso. Entendi. E é interessante que você vai perceber que o número de vezes que você vai respirar por minuto vai diminuir com uma maior efetividade. Entendi. Isso baixa até a pressão arterial. Sim. Às vezes eu brinco, eu só boto um manguito, vai verificar a pressão, começa a fazer exercício respiratório, batimento cardíaco cai, chega a cair 10 batimentos por minuto e a pressão arterial cai de 12, 13 para 11. Isso aconteceu comigo. Dá para fazer. Exatamente. Olha, nessa noite eu gostaria muito de ter respondido suas perguntas. A gente tem só mais um minutinho de programa. Vamos à última pergunta da noite com o Paulo. Vamos lá, Paulo. Dalcides, então a pergunta que eu separo é da Irina Schneider, ela mora em Blumenau, Santa Catarina, é professora, e ela fala, doutora Camila, você, como fonoaudióloga, sabe como o estresse afeta uma pessoa que tem de se apresentar diante dos outros diariamente. Que dicas você poderia dar para essa pessoa que portanto, palestra todos os dias? Oi, o nome dela? Paulo, por favor? Irina. Irina? Olha, Irina, eu acho que assim, a principal dica que eu posso dar para você é trabalhe bastante essa questão respiratória, né? Já comece a fazer esses exercícios aí que nós passamos como dica, mas acima de tudo, articule bem. Quando você articula, ou seja, trabalha essa parte da dicção, você naturalmente diminui a sua velocidade de fala e isso vai te dar mais segurança na hora de falar. Tá? Trabalhando tudo isso, você consegue ordenar melhor os seus pensamentos, colocá-los na sua fala de uma maneira muito mais tranquila e certamente o benefício que isso vai te trazer vai ser muito grande. E assim, precisa de ajuda? Procure um profissional especializado, ele vai saber te orientar melhor.
último minutinho. Último Falta minutinho, dizer. com relação a essa situação eu acho que tem que sair do zero, né? Do zero para o um, zero não é nada, um é alguma coisa. Saiu do zero, já está mais perto de alguma coisa, como a Camila falou. Acho que a gente começa errando, a gente começa com várias críticas ou várias imperfeições. É um estresse? Tá aqui é um estresse? Mas com certeza, né? Já serviu para a evolução, para o crescimento, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprimorando. É assim que começa. Eu quero agradecer Luiz Guereschi, filho, médico, graduado na Escola Paulista de Medicina. Eu quero agradecer Camila Mercatelli, mestre em distúrbios da comunicação humana, na área da voz, pela Unifesp. Obrigado porque vocês vieram e obrigado por terem esclarecido tantas dúvidas. De uma forma prática, né? Isso que é bacana. Obrigado. Obrigada a você mais uma vez. Muito obrigado. E